Então, preparar uma mistura de saliva com areia para curar um cego, de acordo com a interpretação dos religiosos, foi fraudar a lei. Foi um pecado que originalmente tinha que ser punido com morte. Só não foi porque eles estavam sob a lei romana e não podiam aplicar sentenças de morte. Mas houve uma pressão exercida, diga, pressão exercida. Eles podiam tornar desgraçada, miserável e até expulsar da sinagoga o homem que havia sido curado. Esse é o cenário que nós temos diante de nós. Um homem sendo curado, ele estava tão bem, ele estava tão feliz, só que agora a pressão é tão grande que o texto diz assim: tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo nos olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes aquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele responde: que és profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes dizendo: esse é o seu filho? E vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho, e nasceu cego, mas como vê agora, não sabemos, ou que ele tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Perceberam o quadro aqui? A pressão era tão séria que se o cego confessasse que Jesus era o Messias, confessasse que Jesus era o Filho de Deus, ele seria expulso da sinagoga. Então chamaram o homem, chamaram o cego e começaram a afirmar que Jesus era pecador. E ele disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Não me pergunta muita coisa, eu não entendo muita teologia. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que eu era escravo, agora eu sou livre. Eu sei que eu me drogava e agora eu sou limpo. Eu sei que agora eu era adúltero e agora eu sou fiel. Eu sei que eu era oprimido e opresso e agora eu estou cheio da vida em Cristo. Eu sei que o que era a minha vida no passado, eu sei o que é a minha vida agora. Esse é o testemunho que destrói todas as estruturas satânicas que aprisionam as pessoas na religião. Eu não sei o que é, eu sei que eu era cego, agora eu enxergo. Aplauda forte o Senhor, pois Ele é Deus. Eu sei que eu tive a minha experiência, e essa minha experiência me levou para um outro campo. Eu não tenho condição de ficar aqui argumentando, porque eu não estou mais no campo do argumento, eu estou no campo da experiência. Eu sei o que é, eu sei o que aconteceu, eu sei que Ele é Deus. Diga para o seu vizinho: contra a experiência não tem argumento. E essa é a hora de você ter tremendas experiências com teu Deus. Injuriaram esse cego, disseram para ele: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha o que o cego diz para os religiosos. Aí sabe qual foi a resposta? Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Expulsaram o cego curado da sinagoga.
A excomunhão para um judeu significava o ostracismo instantâneo. A família fazia até um serviço fúnebre para o indivíduo, porque ele estava, para todos os efeitos e propósitos, morto para a sociedade. Ele não poderia comprar nem vender, e ninguém podia se atrever a falar com ele. Ele era totalmente excluído de qualquer ambiente social, porque qualquer um que falasse com ele teria medo da retaliação se fosse pego pelas autoridades religiosas. Então, para poder sobreviver, ele teria que tentar mudar de cidade, torcendo para a reputação não persegui-lo e não alcançasse. Muitas vezes, isso significava que essa pessoa teria que deixar a nação de Israel. Olha o preço que esse homem paga. Deus permitiu que aquele homem que ele curou e que viveu um momento tão precioso, agora estivesse sendo perseguido por um zelo fanático daquela época. E assim você percebe o que essa regeneração custou a esse homem. Só que Deus, embora o tenha colocado intencionalmente nessa situação, primeiro Deus traz alegria, depois ele vive a tristeza. Deus o coloca ali porque coisas muito maiores estavam por vir. Diga glória a Deus forte. Olha o que aconteceu. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, lhe disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o verso 38 diz: e o adorou. Sabe o que acontece com esse homem? A hora que ele percebe que ele estava chateado porque havia sido excluído, expulso da sinagoga, na balança, aquele encontro com Deus o levou a uma condição tão melhor que ele simplesmente esquece o preço de seguir a Jesus e ele o adora. O que ele tem na presença de Jesus é tão maravilhoso, é tão vivo para ele, é tão transformador, é tão real, que ele esquece todas as consequências de ter sido expulso na sinagoga, e ele é por Deus elevado a uma condição, ele o adora, ele adora o Senhor, ele entra em espírito de gratidão, dos lábios dele saem palavras de adoração. O estado de espírito dele muda, porque ele entende que sim, houve dificuldade, houve um preço, vai ser difícil, mas o que eu tenho em Deus é tão maior. Então, como Paulo, eu posso dizer que eu fui expulso da sinagoga, eu fui perseguido por causa do evangelho, mas eu não retrocedo um centímetro sequer. Eu sei estar contente em qualquer situação. Eu fui expulso, mas eu estou feliz, eu estou adorando a Deus, porque eu sei qual é o meu destino agora. Ele me alcançou, Ele me salvou, e Deus escolheu usar esse cego de uma maneira que ele nunca imaginou. A cegueira nele tinha sido ordenada como parte de um plano eterno para autenticar publicamente o ministério do Messias de Israel, Jesus Cristo. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Nós somos parte de um plano maior. Nós somos parte de um plano de Deus para autenticar a divindade de Jesus. Então Ele vai te usar. Ele vai fazer contigo, Ele vai fazer comigo como Ele fez com aquele cego. E você vai poder dizer: sabe qual é a maior prova da existência de Deus? Sabe qual é a maior prova da realidade dos céus, das realidades espirituais? É o seu testemunho. Você vai poder dizer: sabe por que Deus existe? Não é porque eu vou entrar contigo numa discussão de física quântica, é porque Deus funcionou para mim. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Aplauda ao Senhor, porque Ele é simples. Sabe qual é a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus?
não são os argumentos arqueológicos, não são os argumentos históricos, não são os argumentos científicos. A maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é porque ela funciona para você. Aplauda forte o Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso. Quando chegou a hora da glória de Deus se manifestar na vida daquele cego, Deus fez com que ele estivesse exatamente onde era necessário, quando Jesus iria passar por ali. Então Deus tem um plano em nossas vidas. Deus te escolheu para glorificar o nome dEle através da operação do Espírito Santo em você, em sua história, da intervenção nele em sua história. Então Ele mesmo vai te levar ao lugar certo, na hora certa, para que as coisas aconteçam como Ele determinou, para que o nome dEle seja glorificado. O cego não foi atrás, o cego foi achado por Jesus, e Jesus vai te encontrar, vai te achar, vai te botar onde Ele quer que você esteja, para que o nome dEle seja glorificado através da sua história. Aplauda ao Senhor, pois Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele sincroniza o tempo, Ele mexe no universo, Ele conspira contra o que for, Ele destrói anos de trabalho de feitiçaria, para te colocar no lugar certo, na hora certa, e te fazer ter um encontro com a sobrenaturalidade, com o amor e com o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Quando for para acontecer, Ele te conduz, Ele te encontra. Esse homem foi um exemplo para muita gente. O Senhor mesmo no final o procura para saber se ele cria no Messias. E depois que Jesus se revela a esse homem, a manifestação de fé dele foi imediata e ele adora. E como é que essa história termina? Amados, esse homem agora é um discípulo. A Bíblia não conta o resto da história, mas alguém com um encontro como esse serviu a Jesus, seguiu a Jesus, mesmo porque ele não tinha nem muito para onde ir. Ele não era aceito mais em sua sociedade. Então você consegue imaginar o final dessa história? Ele perdeu a religião, mas ele ganhou um reino. Ele perdeu amigos, mas ele ganhou uma família. E imagine agora esse homem sendo usado por Deus, pregando, servindo, seguindo a Jesus. Imagine na ascensão de Cristo, Jesus dizendo para os seus seguidores: eu vou para que o Consolador venha. Você acha que ele não estava ali por perto, olhando para Jesus de longe, ó, conta comigo? Pensa no dia que o Espírito Santo desceu no cenáculo. Você acha que ele não estava na rabeirinha ali querendo a parte que é dele? Pensa na igreja primitiva crescendo. Você não consegue enxergar esse homem como um evangelista, subindo nos bancos das praças e pregando a todo pulmão que Jesus Cristo era o Senhor, contando seu testemunho, dizendo que ele havia sido curado. Quantas pessoas não foram salvas só porque esse homem resolveu servir ao Senhor? Então tudo que você está vivendo agora, um dia vai estar no esboço de uma pregação que você vai fazer. Um dia vai estar sendo contado no meio de um sermão que Deus vai te dar. Um dia vai estar inspirando pessoas a fazer o que Deus espera que seja feito. Um dia vai ser um exemplo de fé a ser seguida. Um dia será um modelo de uma intimidade com Deus que só foi conquistada porque houve perseverança, porque se aceitou o fato de que Deus é amor e de que nele nós podemos confiar. Aplauda o Senhor, pois Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele, independente dos altos e baixos. Ele viveu uma montanha russa de emoções, mas os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele, da mesma forma que os propósitos de Deus hão de se cumprir em tua vida. Sim, o nosso Deus é soberano, e quando a vida parece insuportável, e quando a perseguição se aproxima, como é inevitável para o verdadeiro cristão, nós temos que lembrar que tudo isso inevitavelmente, no fim, será para a glória dele. E na verdade será infinitamente melhor quando nós simplesmente descansarmos nele.